O Jornal da Imprensa esteve em Brasília para uma entrevista exclusiva com o empresário Ricardo Marques. Em 2006, Ricardo esteve à frente da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal. Atualmente, ele é membro do PRB, Partido Republicano Brasileiro, do ex-vice-presidente da República, José de Alencar. Na entrevista, Ricardo Marques fala sobre diversos assuntos, entre eles política, governo Dilma, Copa do Mundo de 2014 em Brasília, segurança pública e eleições 2012. Confira. Ricardo, hoje a gente tem visto aí, no cenário nacional, na questão política do país, a demissão de vários ministros no governo Dilma e com a iminência da demissão de mais um ministro, no caso do ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Como é que você vê isso, esse cenário atual político na presidência da República? Primeiramente, boa tarde aos internautas. Antônio Lessa Júnior, do Jornal da Imprensa, esse veículo de comunicação importante, não só para o estado de Goiás, agora aqui no Distrito Federal, eu diria Brasil e para o mundo. Bom, nós temos que primeiro fazer uma análise conjuntural desse momento e desse cenário político. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a presidente Dilma Rousseff, com a sua energia e fazendo um governo técnico e um governo, como ela diz, onde não se admite os malfeitos. Então, ou seja, a saída de determinados ministros, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, ou seja, alguns fatos apurados, outros em apuração. Mas, sem dúvida nenhuma, muitos desses ministros saíram porque a imprensa, que faz o seu papel legítimo, tem apontado algumas irregularidades. Eu sou sempre a favor, primeiramente, da ampla defesa, ou seja, da avaliação adequada do que se fez, obviamente, dentro de um ministério ou dentro de uma pasta. Agora, é importante dizer que o Brasil ele se encaminha cada vez mais para um Brasil onde não vai se permitir a corrupção, onde não vai se permitir os malfeitos, onde cada vez mais a juventude, através de movimentos que têm acontecido contra a corrupção em todo o país, ou seja, vai estar fiscalizando, apurando e, obviamente, os órgãos de controle trabalhando para que nós tenhamos cada vez mais transparência e clareza na coisa pública. Ricardo, recentemente, essa semana, no início dessa semana, o Conselho de Ética da Presidência da República recomendou a demissão do ministro Carlos Lupe. E até o presente momento dessa entrevista, ele não pediu demissão e nem foi demitido. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro que é um conselho, obviamente, criado pela própria presidência, que sem dúvida nenhuma tem notoriedade para algumas avaliações. Mas, mais uma vez, um conselho que analisa alguns fatos e faz algumas recomendações. Mas tudo tem que ser feito com muita serenidade. O ministro ele tem capacidade, condições de se defender, o que ele tem feito. Em algumas das vezes equivocadas, é óbvio, isso está claro, algumas informações contraditórias. Mas, de qualquer forma, eu penso que realmente a gente tem que ter muito cuidado em toda essa avaliação do próprio Conselho, que deve sim trabalhar, apurar, analisar e sugerir ou recomendar. Mas eu tenho certa preocupação sobre esse Conselho recomendar a exoneração sumária de um ministro de Estado, com algumas denúncias vinculadas. Existem os órgãos de controle, esses sim devem se aprofundar em todos os fatos divulgados, mas, na minha opinião, ninguém deve ser culpado ou sentenciado sem uma ampla investigação. Então, o Conselho deve trabalhar no sentido de sugerir, de aconselhar, mas eu considero que houve um certo excesso na recomendação de uma exoneração sumária. O governador Agnello assumiu o governo em uma fase de crise política
Passada essa crise, eleição, reeleição. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo do Agnello Queiroz? O ano passado, nós tivemos 4 governadores. Então, o governador Agnello, ele entrou numa ampla aliança para que o Distrito Federal pudesse ter a normalidade administrativa e institucional. Agora, nós devemos ter paciência, porque o Distrito Federal vem há 2 anos com uma intervenção muito forte, política e institucional. Quase chegamos, de fato, a ter uma intervenção no Distrito Federal. Então, o Agnello, ele entrou, ganhou essas eleições, pegou uma administração muito conturbada e também com um partido PT que estava fora do governo há mais de uma década. É a construção de um novo modelo. E o Distrito Federal, ele vem há algum tempo se baseando em denuncismo. Então, ou seja, além de todos os problemas conjunturais, ou seja, estabelecer a estratégia, estabelecer as prioridades, organizar institucionalmente o Distrito Federal, obviamente também tratar da articulação política partidária, uma nova Câmara Legislativa com mais de 50% de novos deputados, ou seja, então esse ano, sem dúvida nenhuma, foi um ano muito difícil. Foi um ano em que ele teve que trocar os seus secretários, ele está buscando resultados. Eu diria que nós estamos chegando em 2012, em que o governo ele vai agora entrar numa nova dinâmica, onde Brasília se prepara para sediar a Copa das Confederações, Brasília se prepara para sediar a Copa do Mundo, ou seja, Rio de Janeiro e Brasília vão sediar 7 jogos, cada um desses estados. Então eu acredito realmente que nós vamos ter, daqui para frente, um clima de mais tranquilidade, onde o Agnello, que tem sua competência, afinal de contas, deputado distrital, deputado federal, ministro de Estado. Então, tudo isso que se criou aí vem de um problema político dos mais graves no Brasil. Nós tivemos um governador preso, o primeiro na história, e óbvio, toda essa dinâmica política e de administração, isso realmente leva um tempo. E óbvio, nós estamos na capital da República, centro administrativo das decisões. Nós vivemos aqui a política, o nosso assunto é político. Eu digo sempre que o poder no Rio de Janeiro está na praia, na Rede Globo, alguns que gostam e admiram o Flamengo. Em São Paulo são as indústrias, são os bancos. Na Bahia, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown. Brasília é o debate político. Esse é o palco e o cenário. Então, claro, que os habitantes convivem com isso permanentemente, o que também pressiona muito aquele que é o principal executivo da capital da República. Nós somos um laboratório, e nem sempre são coisas boas. Os laboratórios também produzem, obviamente, adventos que nem sempre são os melhores. Mas eu acredito realmente que nós tenhamos daqui para frente um governo mais estruturado na área da saúde, na área da segurança, no transporte. E que Brasília deve fazer um pacto, a capital da República deve fazer um pacto para que nós possamos entrar na normalidade. E tem mais um dado expressivo e importante. Brasília foi avaliada como a melhor cidade brasileira para se viver. Então, isso é muito positivo, a maior renda per capita brasileira. Então, nós somos, sem dúvida nenhuma, o Eldorado dos estrangeiros. E nós vamos ter uma capital que será o orgulho do Brasil, eu não tenho dúvida. Você, como empresário e agora na atividade política, qual a sua avaliação em relação à Copa do Mundo de 2014? O que isso pode trazer de bom, de positivo para a cidade de Brasília e também o que você pensa que possa ser negativo? Bom, eu até como ex-secretário de Cultura e que tive, entre tantas coisas boas na minha gestão, foi a inauguração do Complexo Cultural com o presidente Lula, o maior investimento cultural da América Latina, e eu sempre defendi
os eventos, fui o primeiro a falar no Brasil sobre a indústria criativa, que nos Estados Unidos é a segunda indústria, perdendo apenas para a indústria bélica. Então, muito bem. Um evento como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, na minha opinião, só tem coisas positivas. No mínimo, vai se estruturar melhor a cidade, a mobilidade urbana, por exemplo, o transporte, a infraestrutura. Nós estamos falando, obviamente, de uma ampliação no nosso aeroporto, que é o terceiro aeroporto do país. Eu não tenho dúvida que a cidade, que é a capital, que é pouco conhecida pelos brasileiros, apenas 70% conhecem a capital da República, a capital de todos os brasileiros, e então eu não tenho dúvida que um evento desse, considerado o maior evento do mundo, um evento que impulsiona a economia, a geração de renda, a geração de emprego, a capacitação, eu não tenho dúvida que só tem benefícios. Nós não temos, eu não vejo, honestamente, nenhum tipo de prejuízo ou nada de negativo. Muitos falam sobre desvio de verbas, mas, mais uma vez, hoje a imprensa, a população, os órgãos de controle estão muito atentos a isso. O governo do Distrito Federal tem uma secretaria de transparência. Então, na minha opinião, nós vamos ter uma capital, primeiro, mais conhecida no Brasil e no mundo. O país que se insurge daqui a alguns anos como a quinta economia do planeta. Eu não tenho dúvida que a Copa do Mundo só trará benefícios, não só para Brasília, mas para as cidades que as circundam. Na sua visão, na condição de ex-secretário, o que a Copa do Mundo de 2014 pode trazer para esta área? Mais uma vez, Brasília é a síntese da cultura brasileira. E nós temos uma diversidade cultural muito intensa, muito forte. Então, a Copa do Mundo vai atrair, vai trazer também, sem dúvida nenhuma, muitos entretenimentos, lazer. Nós vamos ter muitos eventos. E nós vamos ter, em Brasília e nas cidades administrativas, vários eventos. Nós vamos ter um acúmulo de turistas, nós vamos ter, obviamente, a atenção para a capital da República. Existe um projeto inclusive, que eu trabalhei muito e que foi muito bem aceito pelo governo, chamado Escola de Arte. Qual é a ideia? É que os jovens de todas as cidades administrativas de Brasília possam treinar, se capacitar, se qualificar na dança, na música, no teatro, no cinema, na fotografia, no circo, enfim. E daí se apresentar todas as semanas ao custo de R$1. É o que eu chamo Escola de Arte ou Bolsa Cultura, porque eu acredito firmemente que a identidade de uma nação, a identidade de um estado, de uma cidade, está na cultura. E, na minha opinião, é a cultura que transforma, é a cultura que realmente dá a proporção de onde nós queremos chegar. Então, eu diria que o Brasil precisa investir em cultura. E a Copa do Mundo, aqui em Brasília, sem dúvida, é uma oportunidade que tenho absoluta convicção de que nós não vamos perder. Segurança pública, que é uma das questões mais discutidas, ainda mais no que tange um evento desse grande porte como a Copa do Mundo de 2014. As cidades do entorno, como Valparaíso, Águas Lindas, são taxadas como cidades violentas, perigosas. A força policial está presente, mas nem sempre dá conta do recado. Como é que o senhor vê isso? Você acha que até lá os problemas nessas regiões estarão solucionados na questão segurança pública? Bom, existe um trabalho muito intenso em relação ao projeto de segurança pública para a Copa do Mundo aqui em Brasília. E, mais uma vez, eu tenho absoluta certeza de que nós vamos estar preparados, sim, com segurança para quem mora em Brasília, para quem vai assistir os jogos e para todos os turistas que venham participar desse grande evento. Agora, no entorno, esse é um problema que está sendo discutido também com uma comissão de segurança pública envolvendo o governo federal, o governo do Distrito Federal e o governo de Goiás. O grande problema, e aí é uma consequência de toda essa violência, o entorno de Brasília tem uma das maiores desigualdades do mundo.
no Brasil é a terceira maior desigualdade, ou seja, é um bolsão, sem dúvida nenhuma, de pobreza. Então, nós precisamos, na verdade, tratar isso, primeiro, de uma forma muito rígida, estruturante e estratégica. Afinal de contas, de quem é o entorno? Hoje, Goiás fecha os olhos, existe até uma distância do centro de poder do Estado de Goiás. O Distrito Federal diz, não é um problema meu, afinal de contas, está em outra federação, o que é verdade. E o governo federal, por sua vez, diz, olha, tem Goiás e tem o Distrito Federal, por isso que é em torno do DF. Então, eles que se entendam. E, no final, nós temos aí, há muitos anos, um debate, uma discussão sobre o entorno do Distrito Federal. Eu hoje sou secretário executivo de uma associação que reúne 22 municípios do chamado entorno do Distrito Federal, o prefeito de uma cidade muito interessante, chamado Formosa, Pedro Ivo, ele é o presidente dessa associação. E nós hoje temos esse desafio de discutir e tomar algumas providências. Então, a Secretaria de Segurança de Goiás, do Distrito Federal e o Ministério da Justiça já tem algumas ações, como, por exemplo, as guardas municipais, um processo de remuneração homogênea entre os militares, a Polícia Civil e todos aqueles que trabalham na segurança, obviamente um investimento em equipamentos, em treinamento, capacitação. Já existe esse projeto. A construção de presídios também já em andamento. Mas eu prefiro discutir de outra forma, porque, para mim, mais uma vez, isso tudo é consequência. As pessoas vieram e migraram para a capital da República procurando emprego, procurando saúde. Não conseguiram se fixar, o custo é alto. E foram, obviamente, abandonando o centro para a periferia. É como se fosse uma camada de cebola. Então, isso aconteceu e hoje existe o entorno. O que precisa ser feito? Na verdade, o desenvolvimento econômico, a geração de renda, a geração de emprego. É isso que nós precisamos fazer para o entorno e, obviamente, um processo enorme social, educação. Se nós não educarmos as pessoas que estão nessas condições, na periferia, se nós não dermos para as pessoas saúde preventiva, e se nós não dermos, e aí eu insisto nisso, a condição de permanência, de fixação através da renda e do emprego, a criminalidade, a violência é sintomática, ela é uma consequência. E quantos policiais, quanto armamento nós vamos ter que municiar também essas forças contra as pessoas no entorno. E muito perigoso também a situação do Distrito Federal, porque é óbvio que em algum momento essa população vai vir buscar alguma condição de sobrevivência. Então eu tenho um receio muito grande que nós possamos viver a Baixada Fluminense nos piores dias. Hoje o senhor faz parte do PRB. Quais são as perspectivas político-eleitoral do seu partido nas eleições do ano que vem, em 2012? O PRB ele vem crescendo muito nos últimos anos e nós temos orgulho de pertencer a um partido que durante muitos anos foi comandado por José de Alencar, um homem que ensinou ao Brasil o que é o amor à vida, um homem que ensinou ao Brasil o que é vir de baixo, o que é construir um conglomerado empresarial, trabalhar, pagar impostos, um homem honesto, um homem que mostrou ao Brasil que é possível, sim, ser um bom político, ser um político que pensa à sua frente, que pensa o seu tempo. Então, o PRB ele vem crescendo em todo o país, aumentando a cada eleição o número de vereadores, o número de deputados, o número de prefeitos. Então, nós temos uma expectativa muito grande que nessas eleições, nas próximas eleições, o Partido Republicano Brasileiro, o 10, ele possa também fazer um gol, não só na Copa do Mundo, mas preparando e participando do governo da presidente Dilma Rousseff e da transformação que o Brasil passa, um Brasil de desenvolvimento,
um Brasil de ética, um Brasil que se prepara para ser a quinta economia do mundo. Hoje a bancada evangélica na Câmara dos Deputados é composta por 59 deputados. O PRB é ligado a um segmento evangélico, que é a Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Como é que está, na sua visão, e como membro do PRB, o relacionamento entre esses segmentos evangélicos dentro desta bancada no Congresso Nacional? Bom, é importante destacar que o PRB é um partido político e que a Igreja Universal ela tem, obviamente, a sua orientação social, religiosa e espiritual. Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, o partido político ele tem entre o seu estatuto, a sua doutrina, a sua filosofia, os princípios republicanos. E aí nós nos afastamos completamente do debate religioso. E a Igreja Universal, como uma entidade religiosa, ela, sem dúvida, presta um papel significativo no Brasil e até no mundo, quando promove um ambiente social, um crescimento social, um debate humanitário. Eu, por exemplo, que sou o evangélico, mas não faço parte da Igreja Universal. Importante, por exemplo, nesse exemplo, dizer que o nosso presidente no Distrito Federal, um advogado importante, um homem da comunicação, Roberto Wagner, ele não atende a nenhum segmento religioso. Então, ou seja, é muito importante a gente realmente destacar isso. São duas instituições completamente diferentes e que não se misturam. Mas, obviamente, nós ouvimos não só a Universal, como todas as orientações evangélicas dentro da doutrina da religião evangélica, e que no Congresso nós temos uma bancada, eu diria que multidisciplinar, e uma bancada formada por vários segmentos, por várias doutrinas. Então, por exemplo, nós temos a Universal, nós temos parlamentares da Assembleia de Deus, nós temos da Igreja Evangélica Fundamentalista, das Pentecostais, da Neopentecostal, enfim. E é isso que faz com que essa bancada ela tenha uma orientação dentro da Palavra de Deus, que é o que nos orienta, a nós evangélicos, obviamente com as diferenças até de conceitos, de filosofia, mas que nos norteia nos princípios fundamentais, que é o direito à vida, que é o respeito, obviamente, ao ser humano, e a questão política são os princípios republicanos. Fim de ano, estamos aqui já no mês de dezembro, uma mensagem de otimismo para 2012, para as pessoas que acessam o site do Jornal da Imprensa. Muito bem. Eu quero realmente desejar a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, um 2012 repleto de muita saúde, repleto de felicidade em todos os sentidos. Eu quero desejar principalmente a família, a união da família, a preservação da família, que é um dos pilares fundamentais da sociedade, e deve ser assim na sociedade moderna. Eu acredito na família. Reportagens recentes, notícias recentes, falam dos divórcios, do aumento do divórcio, da quebra, da dizimação da estrutura familiar. Então eu quero desejar a todos que realmente se unam para a preservação da família, que possam, homens e mulheres, preservar a sua união. E é em cima disso que 2012 eu queria fazer esse apelo, que a família possa estar fortalecida. Quero desejar a todos um grande Natal e esse ano novo, que quero mais uma vez que seja um ano da família brasileira.